tarde, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um Visitando as Famílias da Bíblia. Semana que vem, nossa irmã Kátia volta em nome de Jesus. E eu fiquei pensando no que falar hoje para vocês. E a história que eu contei ontem no Homens e Mulheres que Marcaram História, se você ainda não assistiu, volta no nosso vídeo de ontem e assiste. E eu fiquei pensando no trabalho que aquele casal teve em ensinar o filho, em explicar para o filho como que funcionava tudo, o amor ao Senhor, para que quando os dois fossem, para a glória, fossem ficar com o Senhor, o trabalho do exército da salvação não findasse. E aí Deus me trouxe à memória um salmo que é até bastante conhecido, e eu quero ler aqui com você. Se você puder aí pegar a sua Bíblia, ou então anotar esse capítulo, Salmos, capítulo 128, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e se irá bem. E a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Fiquei lembrando deste capítulo que nós já fomos ministrado em nossa igreja também. E eu fiquei pensando, mas quando a gente lê aqui que a mulher será como a videira frutífera, a gente logo imagina, essa mulher vai ter muitos filhos, esse homem vai ter muitos filhos. E naquela época, e a gente sabe que ainda hoje em alguns lugares do mundo, mas naquela época, quanto mais filhos uma mulher tinha, um homem, uma mulher tinha, mais abençoado parecia que eles eram. Tanto que nós vemos na história da Bíblia, quando nós vemos alguma mulher estéril, a gente vê que ela sofria demais. Mas o caso de Ana, por exemplo, que Penina judiava dela, e Ana era triste porque ela não dava filhos ao seu esposo, e então para ela aquilo era uma vergonha, E para o homem também, se ele não tivesse filhos, era uma vergonha, enfim. E aqui fala que o homem que teme ao Senhor, que segue os seus mandamentos, vai ser feliz, vai ser bem-aventurado, muito alegre, e que a sua esposa será essa videira que dá muitos frutos. E ele fala dos filhos também. Fala que os filhos serão como oliveiras em volta de sua mesa. E eu fui pesquisar sobre isso, O que o salmista quis dizer com essa oliveira em volta da mesa? E nas pesquisas que eu fiz diz que chega uma certa idade que o tronco da oliveira começa a ficar velho e não frutificar mais. Então, o que os agricultores eles fazem? Começam a plantar brotinhos de oliveira nesses troncos para que haja vida, Para que esses brotinhos peguem ainda o que resta de vida desse tronco, para que eles possam então florescer. Eu achei tão bonito isso, porque nós como pais, quem está nos assistindo e é pai, nós como pais temos uma missão de colocar os nossos filhos em volta de nós, ao nosso redor, sugando as nossas energias, que a gente possa dar tudo de melhor que nós temos, para que quando nós como tronco viermos a cessar a nossa virtude, os nossos filhos serão enraizados neles, as nossas virtudes, os nossos ensinamentos, as nossas crenças, os nossos princípios, e eles darão aí continuidade de uma forma melhor em tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração. Então, que você invista tempo com seus filhos, que você deixe marquinhas neles, também na sua esposa, você que é esposa, também no seu esposo, que nós venhamos ser esses homens bem-aventurados, muito alegres, que temem ao Senhor e que andam nos seus caminhos. Que as marcas que a gente deixar na nossa família, e também, por que não dizer, da nossa família da igreja, que as marcas que nós deixarmos na nossa família sejam marcas positivas, que levem a nossa família para mais perto de Deus, que a nossa família tenha prosperidade, Prosperidade não é riqueza, mas é uma falta de necessidade. Que a gente, oliveira, quando estiver muito velhos,
possamos ver aí os nossos filhos dando seguimento a tudo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E espiritualmente falando, né, que os nossos filhos possam se tornar firmes na fé, firmes em Deus, porque eles estão enraizados, né, firmes na fé, firmes na graça, por conta das fortes raízes espirituais dos pais. Então, que nós, assim como eu disse na semana passada, que nós possamos olhar para dentro da nossa família, ver ainda o que está faltando ajustar, para que nós tenhamos essas raízes fortes e os nossos filhos cresçam em fé, cresçam em graça, cresçam em estatura, não somente diante dos homens, mas também diante de Deus. Que Deus abençoe a sua sexta-feira, que você tenha um final de semana maravilhoso com a sua família, porque o bem mais precioso que você pode cuidar, o maior tesouro, a herança que o Senhor deu para você é a sua família. E como aprendemos na semana passada, que nós não venhamos negligenciar a nossa família. Que Deus te abençoe, que o Senhor te conceda bênçãos sobre bênçãos, graça sobre graça.